Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da sexta semana da Páscoa, nesse dia 24 de maio, dia que a Ordem Premonstratense celebra Santo Hermano José, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 16, do versículo 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua preparando os seus discípulos para a sua ausência e, ao mesmo tempo, os consola com a promessa de envio do advogado, o defensor. A caminhada de fé supõe confiança e clareza. Jesus jamais iludiu ou enganou seus seguidores, e isso vale para nós hoje da mesma forma que valeu no passado. Na prática, nossa caminhada de fé requer escuta, compreensão e acolhida daquilo que Jesus ensinou e mostrou com sua vida. Trata-se de um caminho pessoal de crescimento e, ao mesmo tempo, de um caminho comunitário. Nossa fé comporta, portanto, estes dois movimentos, o pessoal e o eclesial, ou seja, caminhamos também como igreja. A partir do nosso testemunho de vida, o mundo poderá entender e acolher também o projeto de Jesus, e desse modo a salvação virá ao mundo e a cada pessoa a cada dia. Querido irmão, querida irmã, em toda despedida paira certa tristeza. E os discípulos ficaram muito tristes ao ouvir Jesus avisando que estava voltando para o Pai. Jesus queria que eles compreendessem a importância disso. É bom para vós que eu me vá. Só indo o Espírito Santo seria enviado. Ele é o defensor e tomará a defesa de Jesus, acusando o mundo do seu pecado. De toda forma, a ida de Jesus foi muito dolorosa, porque ela implicou sua morte de cruz. A morte nos coloca diante de nossa finitude e desestabiliza todas as nossas certezas. Só um olhar de fé pode nos fazer enxergar, mesmo dentro do sofrimento, que a morte é um capítulo importante de nossa vida e que a nossa existência vai muito além dela. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é refletir sobre sua reação na morte dos seus entes queridos. E reze assim comigo. Ó Mestre, voltas para o Pai e nos envias o defensor das comunidades cristãs. Ele apontará os erros cometidos contra ti pela sociedade injusta. Queremos, Senhor, seguir tuas justas orientações. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da sexta semana da Páscoa, nesse dia 24 de maio, dia de Santo Hermano José, você poderá até acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos capítulo 16, do versículo 22 a 34, também João 16, 5 a 11, rezar o Salmo responsorial 137. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e a sequência da meditação aplicada à vida. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Os conduziu para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e se alegrou com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesta semana em que nos preparamos para a solenidade da Ascensão do Senhor e Pentecostes, a liturgia pascal traz exemplos que fortalecem ainda mais a nossa fé e revigora nosso ardor missionário. A primeira leitura traz a perseverança e a fé dos apóstolos, enquanto o Evangelho apresenta a despedida de Jesus, que confia aos seus a sua própria missão, animando-os com a presença do Espírito Santo. A primeira leitura relata a ação missionária de Paulo e Silas, seguida de perseguição e de conversão. É um processo dialético, não no sentido filosófico do termo, mas metodológico. Anúncio, perseguição e prisão, conversão. E novamente anúncio. Assim, a missão de Paulo e Silas vai se concretizando em meio aos desafios. No texto de hoje, eles foram açoitados e colocados na prisão por causa do testemunho dado, mas isso não os intimidou. Quem age guiado pelo Espírito Santo não se intimida e segue adiante porque sabe que sairá vencedor.
Na prisão, acorrentados, eles continuam a pregar. A pregação toca o coração dos que os ouvem. O terremoto mostra a ação do Espírito Santo na vida destes missionários. O Espírito é aquele que abala as estruturas e renova todas as coisas. É exatamente isso que vemos na leitura de hoje. Um abalo que transforma aquela prisão e liberta os prisioneiros. Eles não fogem ao ver as correntes se romperem e as portas se abrirem. Sabem que o poder de Deus é maior e que não precisarão fugir mais. O abalo não foi apenas estrutural, mas também emocional e espiritual. Abalou também o coração do carcereiro e de todos os que presenciaram aquela situação. Depois disso, há a conversão. Os que antes vigiavam a prisão se tornam agora promotores da vida e da liberdade. É o poder do Espírito Santo, o advogado, o defensor do qual nos fala o Evangelho de hoje. Com ele abalamos todas as estruturas que aprisionam-o e matam. É o Deus da vida presente na ação libertadora dos discípulos e missionários. No Evangelho, Jesus vai para junto do Pai e envia aquele que será o nosso defensor. Ninguém ousou perguntar para onde ele ia. A fé não nos leva a fazer perguntas sobre os mistérios de Deus, mas a vivê-los profundamente, confiando na sua ação libertadora e na sua providência, como confiaram Paulo e Silas. Com essa confiança, o Espírito Santo nos auxiliará no discernimento da verdade, da justiça e das demais coisas de Deus. Embora haja incompreensões e perseguições, a verdade sempre virá e ela sempre nos libertará. O Espírito Santo de Jesus irá desmascarar o mundo e as suas injustiças, mostrando quem é pecador e quem é justo. Querido irmão, querida irmã, por isso, confiantes na Sua presença entre nós, continuemos nossa missão, anunciando o reino de Deus e promovendo a vida. Uma vez que nós falamos que hoje é o Santo Hermano José, presbítero da Ordem Premonstratense, é um pouco sobre ele, Hermano, chamado de José, por causa de sua devoção à Santíssima Virgem. Era cônego da abadia de Stadtfeld, na Alemanha, desde a infância e durante a vida foi dotado de muitas graças de ordem mística, a tal ponto que chegou a contrair núpcias espiritual com a mãe de Deus. Sua vida, escrita por seu prior, o apresenta como uma imagem de idoso muito amável, muito humilde e dotado dos tesouros da doutrina, de virtude e da arte da poesia. Seu culto foi favorecido pela Santa Igreja, que o elevou à dignidade de santo, e a Igreja de Stadtfeld, onde repousam suas relíquias, foi elevada à dignidade de Basílica Menor. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, querido irmão, querida irmã, agora reze assim comigo essa oração. Divino Espírito, como Jesus, quero assumir com afinco a missão recebida do Pai e, no final da caminhada, voltar para junto de quem me ama e confia em mim. Ó Deus, que prometestes o vosso reino aos pequenos, concedei que, seguindo os caminhos do bem-aventurado Hermano José, nos apressemos para alcançar com alegria e humildade a celeste felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.